Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o homem mais feliz do mundo, a bela vida de um sobrevivente de Auschwitz, do Ed Jacu. Esse livrinho aqui, gente, na minha opinião, eu terminei a leitura, deve ter mais ou menos um mês, e eu estava revisitando a história, como sempre, né? Vocês sabem. E ele se enquadra perfeitamente em uma lista de livros que eu gravei um vídeo, fiz aqui para o canal, que é livros únicos da Segunda Guerra Mundial. Porque a temática é a mesma, a Segunda Guerra Mundial, mas a construção narrativa e a forma como o autor dialoga com a gente, a forma como ele conta a história é única. E esse livro aqui do Ed, gente, pasmem, é único. É claro que você vai encontrar aqui os horrores da Segunda Guerra Mundial, o nível de degradação moral, a covardia, a pressão psicológica, a maldade dos soldados alemães, de forma que os próprios prisioneiros começavam a ser covardes e maldosos entre si. Tamanha era a pressão psicológica, tamanha era a degradação moral, física, psicológica, emocional, de higiene. A degradação era total e absoluta e a mais baixa e a mais profunda possível. Então isso tirava as pessoas, sabe, da maioria das pessoas, a sua humanidade. Tirava das pessoas o senso de comunidade, de amor ao próximo. Então muitos dos prisioneiros estavam na mesma situação que o outro, mas começavam a criar situação para prejudicar o outro, para tentar se dar bem, porque os soldados alemães criavam essa espécie de ilusão, sabe? Se você fizer isso, eu te favoreço, mas na verdade eles estavam em uma espécie de joguete com todos os prisioneiros. Na verdade, eles queriam brincar para eles, era um divertimento sádico. Então a gente tem tudo isso. A gente tem tentativas de fuga, a gente tem os horrores do dia a dia, as torturas, suicídios aqui, assassinatos de criança, como nós estamos vendo, por exemplo, aí, né, nessa guerra que está acontecendo em Israel, onde centenas de crianças estão sendo atingidas. Então nós vamos ter isso aqui. O Ed vai trazer pra gente toda essa carga, todo esse peso da Segunda Guerra Mundial. Mas a forma como ele narra a história, a forma como ele comunica com a gente, inclusive ele é um autor que dialoga com o leitor, ele conversa com a gente de forma muito direta. Você sente que ele está do teu lado, conversando com você. Não parece que você está lendo um livro, parece que ele está do seu lado, conversando com você, sentado, ali, tomando um café, um suco, sei lá, e tá te contando a história. E ele começa, não é? O que você acha, não é verdade? Né? Poxa, a gente deveria fazer isso, a gente deveria pensar dessa forma. E ele vai desenvolvendo, construindo a narrativa com esse diálogo, inclusive, muito bem humorado, porque ele tem um senso de humor respeitoso, claro, é um contexto da guerra, mas ele tem um senso de humor aqui único, muito gentil, muito carinhoso, muito sensível, sabe? Uma forma muito especial de comunicar com a gente. E eu diria para vocês que esse livro aqui é tão único que eu trocaria esse título, eu daria para esse livro o nome de Esperança, porque a mensagem que esse livro passa pra gente é de esperança. E o Ed nasceu em 1920, na Alemanha Oriental, em uma cidadezinha chamada Leipzig, e o nome de nascimento o nome dele era Abraham Salomon Jakubowicz. E ele já começa conversando com a gente, ele diz o seguinte: mas meus amigos me chamavam de Adi, que em inglês pronuncia-se Ed. Portanto, por favor, me chame de Ed, meu amigo. E ele publicou esse livrinho aqui em 2020, né? Nasceu em 1920, publicou o livro em 2020 e faleceu em 2021, mais exatamente no mês de outubro. E um outro detalhe importante, né, parece coincidência, porque ele publica em um ano e falece no ano seguinte, é que conforme ele mesmo vai deixar registrado pra gente aqui nas páginas 194 e 195, é que durante muitos anos ele se recusou a falar sobre o assunto, ele não queria contar a sua história. Ele diz o seguinte: durante décadas não falei sobre minhas experiências no Holocausto. Eu não tinha vontade alguma de falar sobre isso porque me doía.
E ao sofrer, você quer se afastar daquilo, não se aproximar para encarar o que está sentindo. Quando você perde a mãe, o pai, todas as tias, os primos, quase todos que amou, como consegue falar sobre isso? Era doloroso demais para mim até mesmo pensar sobre tudo o que eu enfrentara, tudo o que havíamos perdido. Talvez eu quisesse proteger meus filhos. Saber a verdade só lhes causaria dor. Então mantive a boca fechada. Depois de muitos anos, porém, comecei a me fazer outra pergunta. Por que eu estou vivo, em vez de todos os outros que morreram de forma tão terrível? Então comecei a pensar que talvez eu ainda estivesse vivo porque tinha a responsabilidade de falar sobre isso e que tinha o dever de ajudar a educar o mundo sobre os perigos do ódio. A primeira vez que falei em público foi em uma igreja católica. Amigos próximos em Bright Lee Sands eram católicos devotos e me convidaram para compartilhar minha história em uma cerimônia. Foi difícil, mas me ajudou a sair um pouco da minha zona de conforto. Posteriormente, ele vai criar um grupo, uma espécie de grupo comunitário, rede de apoio, onde ele vai reunir amigos sobreviventes para compartilhar suas histórias, trocar as suas experiências, sofrimentos. O Ed sobreviveu a 2 campos de concentração, ao campo de Buchenwald e ao campo de Auschwitz. E ele era filho de um pai muito preocupado com a sua família e muito preocupado com princípios importantes da vida. De acordo com o pai do Ed, existiam coisas que o dinheiro não compra e ele sempre ensinou para o filho que por mais que tivesse dinheiro, por mais que tivesse profissão, por mais que tivesse conquistas na vida, o filho deveria observar que dentre todas essas conquistas, em primeiro lugar, deveria estar a família, em segundo lugar a família e em terceiro lugar a família. Então nós temos aqui um princípio da narrativa, onde Ed apresenta pra gente o pano de fundo da sua história, do seu nascimento, a profissão do pai, as viagens que eles faziam, como era ali um pouco da rotina, da vida familiar. E os capítulos, um detalhe interessante que eu quero ressaltar para vocês, é que os capítulos se iniciam sempre com uma frase que vai permear toda a estrutura do mesmo no desenvolver da narrativa. Por exemplo, eu estou aqui no capítulo 2. E o capítulo 2, o título é Fraqueza pode se transformar em ódio. Então a gente já entra nesse capítulo, você já pode entrar nesse capítulo sabendo que ele vai tratar sobre essa temática. Porque cada título tem uma temática a ser trabalhada por capítulos. E na página 34, logo depois da fatídica Noite dos Cristais, porque o Ed ele é testemunha ocular dessa noite, ele se pergunta o seguinte, página 34. Quando penso naqueles alemães se deleitando com a nossa dor, tenho vontade de lhes perguntar, vocês têm alma? Vocês têm coração? Aquilo foi uma loucura no verdadeiro sentido da palavra. Pessoas a princípio civilizadas perderam por completo a capacidade de diferenciar o certo do errado. Cometeram atrocidades terríveis e pior, gostaram disso. Pensaram que estavam fazendo a coisa certa. Nem os que não conseguiam enganar a si mesmos ao ponto de acreditar que nós, judeus, éramos o inimigo, fizeram algo para impedir a multidão. Se as pessoas tivessem se manifestado na Noite dos Cristais e interferido dizendo, chega, o que vocês estão fazendo? O que há de errado com vocês? O curso da história teria sido diferente. Mas elas não fizeram nada. Estavam assustadas, foram fracas. E sua fraqueza permitiu que fossem manipuladas rumo ao ódio. Então aqui nesse capítulo, ele vai trabalhar um pouco pra gente acerca da sua perspectiva, do que ele viu e do que ele sentiu, do que estava acontecendo ali de fato, porque ele estava no olho do furacão, dentro da situação, inserido. Então ele fala pra gente que em alguns momentos ele percebeu que mesmo as pessoas que não acreditavam que os judeus mereciam tudo aquilo, elas acabavam sendo manipuladas. Então a gente tira uma lição aqui muito importante acerca dos julgamentos que nós fazemos, das nossas escolhas, das atitudes.
Porque ele vai dizer aqui que as pessoas, elas se deixavam ser manipuladas. É mais ou menos assim, todo mundo está odiando, todo mundo está dizendo que os judeus merecem, que os judeus têm alguma carga de culpa, que os judeus têm algum débito, que os judeus, de alguma forma, precisam passar por isso, então a gente vai, já que todo mundo está falando, vamos falar, todo mundo está fazendo, então nós vamos fazer. E ele vai falar sobre isso aqui nesse momento e em alguns outros momentos do livro, e isso nos leva a pensar, sabe, acerca das nossas atitudes, escolhas, julgamentos, percepção sobre a vida, percepção sobre o próximo. E além desse ponto, dessa temática muito importante, o Ed vai falar acerca de valorizar a mãe, acerca da magnífica máquina que é o corpo, porque ele vai falar acerca das crises, do quanto eles passavam fome nos campos de concentração e como a capacidade degenerativa do corpo, muitas vezes, ajudava o prisioneiro a sobreviver. Ele também vai falar sobre a questão emocional, sabe? Quando você não controla o que vem de fora, o que fazem com você, mas você pode escolher como vai reagir. Ele fala muito sobre isso. Enquanto eu lia esse livro, eu me lembrei de outros 2 livros que eu já resenhei aqui pro canal, vou deixar os links aqui embaixo também, e a fotinha da capa aqui. A Bailarina de Auschwitz, ela também fala sobre essa questão de que você pode escolher o que você vai fazer com o que fazem com você. E um outro livro é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. São 2 livros, assim, enquanto eu lia esse livro, eu me lembrei muito desses 2 livros, porque eles trazem essa mensagem, sabe? Você não controla o que fazem, mas você pode escolher o que fazer com o que fizeram a você. É mais ou menos assim, se a vida te dá limões, faça uma limonada. Então ele traz muito essa mensagem aqui, sabe? De você escolher o que vai fazer, de você valorizar a mãe, de que você pode juntar a capacidade degenerativa do seu corpo com um bom pensamento, com esperança, com boas lembranças, lembranças dos momentos bons e esperança de que haverão momentos futuros igualmente bons para conseguir sobreviver. Então ele vai trabalhar muito essa questão psicológica. Também nesse livro, inclusive, ele usa a seguinte expressão: dê uma chance à esperança. E uma outra questão que ele vai ressaltar aqui, dentre as muitas temáticas, gente, porque são muitas temáticas extremamente importantes, ele fala que nós fazemos parte de um todo, que o indivíduo ele complementa o coletivo, que o coletivo sem o indivíduo não sobrevive, não resiste, que nós fazemos parte de uma grande engrenagem, e se nós pensarmos dessa forma, com certeza a sociedade será muito melhor. Então ele faz críticas sociais também, nesse âmbito de nós olharmos para a sociedade, nos enxergarmos como parte da engrenagem, como um complemento, como uma peça fundamental de toda essa máquina. E ele vai ressaltar um ponto aqui importante sobre a amizade. E eu quero ler para vocês porque eu achei incrível esse pequeno trecho, página 96. Este foi o meu aprendizado mais importante. A maior coisa que você fará é ser amado por outra pessoa. Gostaria de frisar bastante essa lição, em especial para os jovens. Sem amizade, um ser humano está perdido. Um amigo é alguém que lembra a você de se sentir vivo. Auschwitz era um pesadelo real, um lugar de horrores inimagináveis. Sobrevivi porque devia ao meu amigo Kurt a sobrevivência. Viver mais um dia para poder vê-lo de novo. Basta um bom amigo para que o mundo ganhe um novo sentido. Um bom amigo pode ser seu mundo inteiro. Isso, mais do que a comida que compartilhamos, ou as roupas quentes, ou os remédios, foi a coisa mais importante. O melhor bálsamo para a alma é a amizade. É com aquela amizade, e com aquela amizade, podemos fazer o impossível. Então ele traz pra gente aqui, neste capítulo em especial, que é o capítulo 6, a importância de se ter um bom amigo. E ele termina esse capítulo com esse trecho. E dentre todos esses
textos, esses trechos importantes, essas temáticas, tudo isso que eu trouxe para vocês, eu quero fechar, eu quero encerrar, porque é um livro extremamente profundo, é um livro extremamente diferente, tem uma narrativa extremamente única. Gente, por favor, deem uma chance a esse livro. E eu quero fechar com um trechinho aqui que eu achei tão lindo. E eu quero ler para vocês na página 210, para encerrar. Gente, eu poderia falar aqui por meia hora, 40 minutos, mas eu quero muito que vocês leiam esse livro, então eu não vou me demorar. Não dei até agora nenhum spoiler, nem pretendo, porque eu quero que vocês tenham essa experiência. Esse livro aqui com certeza se tornou um favorito da vida, vai entrar para a lista de uma das melhores leituras de 2023, e eu quero muito que você tenha essa experiência. Na página 210, o Ed diz o seguinte: é difícil contar minha história. Às vezes é muito doloroso, mas pergunto a mim mesmo: o que acontecerá quando não estivermos mais aqui? O que acontecerá quando todos nós, sobreviventes, tivermos falecido? Tudo que passamos será esquecido pela história? Ou seremos lembrados? É a vez da nova geração, dos jovens, aqueles com o desejo ardente de tornar o mundo melhor. Eles conhecerão nossa dor e herdarão nossa esperança. Um campo está vazio, mas, se você se esforçar para cultivar algo, terá um jardim. E a vida é assim: dê algo, algo virá. Não dê nada, nada virá. Cultivar uma flor é um milagre. Significa que você pode cultivar mais. Lembre-se de que uma flor não é só uma flor. É o começo de um jardim inteiro. Então continuo contando minha história a qualquer um que queira saber sobre o Holocausto. Se consigo alcançar apenas uma pessoa, já vale a pena. E espero que seja você, meu novo amigo. Espero que esta história siga com você. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Fica aqui a minha forte indicação para que você leia O Homem Mais Feliz do Mundo, 5 estrelas, favoritadíssimo. Um livro sobre a Segunda Guerra Mundial com uma narrativa única, uma perspectiva, uma construção, uma forma de comunicar completamente diferente de tudo que eu já havia lido até hoje. Entrou para a lista dos livros da Segunda Guerra Mundial com narrativas únicas. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe aquele like, comente, compartilhe. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!